A ideia do vídeo de hoje é bem simples. Eu assisti todo o primeiro anime de Danganronpa e quero analisar ele sem ter jogado o jogo de Danganronpa. E assim poder dar uma análise dele me distanciando totalmente do material original. O porquê que eu fiz isso? Porque eu quero. Danganronpa é um jogo lançado em 2010, originalmente no Japão para PSP e PS Vita, se eu não me engano. O jogo é uma visual novel de investigação que conta sobre adolescentes que foram presos em uma escola por um urso chamado Monokuma, que promete libertar quem conseguir matar um dos colegas sem ser descoberto. Em 2013, uma versão animada do jogo saiu, intitulado Danganronpa The Animation. Bem criativo, eu sei. Tem spoiler, mas o jogo saiu uns 11 anos e o anime há uns 9 anos, então teve tempo mais que o suficiente pra ver isso. A premissa do anime é exatamente a mesma dos jogos. Alguns adolescentes são chamados para uma escola de grande prestígio e vão sem hesitar, mas ao chegar lá percebem estarem presos e sem contato algum com o mundo exterior. Lá dentro, eles conhecem Monokuma, um urso com aparência peculiar que diz que a única forma de sair com vida de lá era cometendo um assassinato sem que os outros descubram. A proposta do anime é bem interessante. Você sabe pouco sobre o que está acontecendo ali, sobre a escola, sobre o vilão, sobre os personagens. As únicas coisas que você sabe é o que te explicam no primeiro episódio. Você precisa matar alguém para sair daquele lugar. Então um tom de mistério ronda tudo. Seriam esses adolescentes capazes de matar pela sobrevivência? E a resposta é sim, senão nem teria anime. A série segue uma linha em maior parte dela. Um assassinato acontece em um episódio, às vezes motivado por um incentivo do Monokuma, os personagens investigam ele e no episódio seguinte já temos um julgamento para descobrir quem é o assassino, finalizando sempre com o culpado sendo morto pelo próprio Monokuma. Falando assim, parece um anime meio repetitivo, mas ele genuinamente não é. As mortes sempre acontecem de forma variada, e eles conseguem te dar boas pistas sobre o que rolou, mas sem deixar o mistério muito na cara, o que pra mim nesse tipo de gênero é o ideal. Suas pistas não podem ser impossíveis pro telespectador e nem fáceis demais pra ele. E os julgamentos, embora também uma parte gigantesca da série, são feitos de forma até que bem dinâmica. Você se entretém acompanhando. Eles conseguem muitas vezes subverter seus pensamentos. Acontecia bastante de eu achar que um personagem era o assassino, os personagens também pensarem que era, e no final mudava completamente de ideia. Só pra um tempo depois eu descobri que estava errado e era uma pessoa completamente diferente. Eu juro que enquanto eu vi os julgamentos, não tinha nenhum momento que eu sentia que tava chato, eu ficava olhando no play pra saber quanto tempo de episódio restava. Eles te prendem e te fazem ficar curioso sobre quem tinha matado o personagem em questão. E falando em personagens, é uma boa hora pra citar eles, já que são de importância gigantesca pra trama. O protagonista é Nagito Komaeda, e ele é o típico personagem meio shonenzão. Não no sentido dele ser cheio de energia, que vive gritando e tudo mais, e sim nos valores. Ele tem esse lance de querer que todos sejam amigos e de sempre ver o melhor nas pessoas. Na minha opinião, ele não fede nem cheira. Eu não tenho nada contra o personagem, mas ele pra mim só existe ali, assim como a maior parte do elenco. Ele é basicamente composto por gente que só tá ali existindo ou que é insuportável. Tanto que, quando eles morrem, eu não me importei com nenhum dele, tirando uma exceção que eu vou falar mais pra frente. Resumindo, a maior parte dos personagens só existem porque eles precisam de gente pra matar para que o roteiro continue seguindo. E eu acho isso um grande problema. O anime seria muito melhor se tivesse tempo para nos apegarmos a esses personagens. E mesmo com a forma que esse anime adota e o número de episódios dele, acho que dá pra fazer algo melhor. Tem personagem que a gente acompanha por um bom tempo, dá pra ver que é alguém bacana, mas mesmo assim quando morrem, eu me importo muito pouco. Não ironicamente, o único personagem que eu me apeguei foi a Chihiro, e isso com bastante ressalvas. Tipo, quando ela tava viva, eu só ignorava a existência dela. Mas a partir do momento que revelam como ela foi morta e temos a história dela sendo contada pelo Monokuma, eu fiquei realmente mal. Toda a ideia dela se fingir de garota para que não receba mais julgamento já é bem triste. Mas ela morrer justamente tentando se livrar dessa insegurança acaba sendo pior ainda. Falando nisso, qual o pronome certo para usar nesse personagem? Digo, ele ou ela não parece tão confortável assim sendo uma garota. Por via das dúvidas, eu vou seguir usando ela. E depois quando ela apareceu como alter ego, ajudando mais ainda a galera, eu gostei ainda mais dela. Aquela forma calminha que ela falava acalmava a alma. Mesmo sendo uma inteligência artificial, eu senti pra caramba quando ela morreu, porque a alter ego claramente tinha sentimentos. E eu sei o quão bobo sou eu ficar mal por um programa de computador, mas eu realmente tinha me apegado a ela. No final das contas, ela ainda ajuda o Komaeda a sobreviver. Simplesmente um anjinho. E falando em sobrevivência... Nossa, eu tô muito bom pra puxar assunto desse vídeo. Um dos pontos principais da série são as mortes. E como eu comentei anteriormente, elas costumam ser bem criativas, no sentido de como as pessoas são mortas e tal. Mas o ponto alto é a morte dos assassinos.
pois aqui nós temos uma animação diferenciada do resto da série, com esse estilo cheio de sombras e super estilizado, com ele se movendo de forma meio estranha, dando uma estranheza a mais que pra mim é bem interessante. E ainda tem essa mini animação 8 bits do culpado sendo levado pelo Monokuma que eu simplesmente adoro. Porém, como nem tudo são flores, principalmente nesse anime, só de eu não me importar com esses personagens faz toda essa construção ser bem inútil. Pra mim, vale bem mais a pena pela animação. Eu ficava animado nos julgamentos pra declararem o culpado e eu poder ver logo elas, porque elas são muito legais. E eu realmente não sei se elas vieram do jogo, tem uma chance bem grande que sim, mas se não vieram, ponto positivo para a direção do anime que teve essa ideia. Outra coisa interessante da direção é que nos julgamentos a gente tem informações sendo postas na tela de forma bem dinâmica. Tipo essas balas que vão recarregando com informações até montarem um argumento forte, se tornando uma única bala. Isso sendo inclusive usado no final quando o Komaeda está simbolicamente atirando esperança para os amigos, que eu sinceramente acho uma parada bem legal. Ou esses momentos que a gente tem só a silhueta do Komaeda e uma informação importante aparecendo atrás dele. Ou até quando ele diz que algo tá errado e o Komaeda é meio privilegiado, não? Eu sei que ele é o protagonista, mas por que esses elementos não podem ser compartilhados pelos outros personagens? Não é só ele que adiciona aos julgamentos. A Kyoko e o Byakuya fazem isso constantemente também. Por que eles não podem ter esses momentos? Em certos pontos da história, eles estabelecem uma galera padrão lá, que viram praticamente os protagonistas juntos do Komaeda, incluindo os dois já citados. Então, eles deveriam ter isso pra participação deles no julgamento parecer tão relevante quanto é a do Komaeda. Sinceramente, eu não me importo se nos jogos tem ou não isso. Uma adaptação pode tomar liberdade de ter algo que funciona só em animação. Em um jogo é compreensível se não tiver algo parecido, porque você não tá jogando com a Kyoko ou com o Byakuya, mas na animação você tá acompanhando toda aquela galera ao mesmo tempo. Você pode dar essa expansão. E aproveitando que eu já citei a direção, vamos falar de algo que de certa forma tá atrelado a ela. A animação. A animação de Danganronpa é estupidamente limitada. Em certos momentos parece que simplesmente jogaram um PNG do jogo em tela de tão esquisito que fica. Isso piora porque tem momentos que os personagens estão desenhados de uma forma esquisita. Se sua animação é limitada, o mínimo que tu pode fazer é dar bons frames pra gente ficar olhando. Falando tudo isso, a pergunta é, isso é um problema? E maior parte do tempo não. Tem momentos que com certeza é, como no final, a gente fala disso já. Só que no geral a direção consegue fazer o anime funcionar mesmo com a animação que tem. E por vezes você até esquece disso. Porém sim, mal tem movimento. E eu não lembro de uma única Sakuga no anime. Mas enfim, resumindo essa primeira parte. Os personagens no geral são bem meia boca, existindo só pra morrer e ponto. Isso se confirma porque os mais carismáticos são justamente os que ficam vivos no final. As mortes são legais e tem um certo trabalho pra que não pareçam repetitivas. Assim como os julgamentos são bem interativos de assistir e tem uma recompensa no final com aquela animação diferenciada. A minha favorita é essa do Komaeda, aliás. Porém, ambos seriam melhores se os personagens fossem melhores. A animação é limitada, o que a maior parte do tempo não é um problema, e a direção do anime é até que competente. Ela tem umas ideias legais, só que, no geral, não é nada que merece inúmeros aplausos ou coisa do tipo. Porém, amigos, tem um grande, gigantesco e gordo elefante na sala. E esse elefante é o final. O final de Danganronpa é uma merda. Tipo, muito ruim. Mas vamos por partes. Pra quem não lembra, é aqui que temos a revelação da identidade do Monokuma, sendo ele a Junko Enoshima. Ele explica basicamente que a escola que eles estavam era um abrigo que foi feito quando a humanidade se destruiu, e eles se prenderam lá. Depois a Mesa explica que ela matou a irmã e não sei o que, mas foda-se, não é relevante. O relevante, porém, é que depois de toda uma explicação cansativa pra caramba, ela diz que caso queiram sobreviver, eles poderiam ficar no colégio desde que matassem o Komaeda. E como só tem filho da puta ali, eles realmente cogitam isso, até o Komaeda lindamente lembrar como esperança é importante com o seu discurso no jutsu, fazendo todos votarem contra Junko, matando ela. O quê? Na moral, que raio de ideia é essa? Porque em uma obra de investigação que supostamente devia ser mais madura, tu mete um discurso sobre amizade no final pra resolver os problemas? Que negócio ridículo! Sem contar que são 36 minutos de episódios, e eu não estaria exagerando se falasse que 20 e poucos é só a Junko de forma totalmente expositiva contando o plano dela. Isso enquanto faz várias vozezinhas e muda entre os únicos 4 frames que a produção do anime tinha dela. É extremamente irritante ver a Seiyu fazendo voz diferente com essa personalidade dela meio que muda. Parece que tentaram fazer a explicação ficar mais dinâmica, mas acabou fazendo que só soasse irritante. Talvez fosse melhor se tivesse esse movimento aqui, ela gesticulando, os personagens indo pra trás com medo, expressando raiva, ódio, etc. Lembra os elogios que eu dei sobre a direção? Anula, porque não tem mais nada aqui. A única coisa boa que eu tiro desse final é a já comentada cena das balas simbólicas, que eu realmente acho legal, e a animação da morte da Junko.
Só isso. De resto, é muito ruim. A cena pós-crédito é ruim, a cena deles conversando enquanto sai da escola é ruim, a explicação do plano é podre. Pra vocês terem ideia, tinha um mistério sobre mais fotos dos personagens juntos em uma vida escolar bonitinha e tal, e foi desde cedo construído isso, com os personagens não sabendo se eram montagens ou memórias esquecidas. Pra conclusão disso ser, eles ficaram tão desesperados que esqueceram. Que raio de explicação é essa? Enfim, esse vídeo já tá enorme e eu não quero alongar ele ainda mais com 20 minutos de eu falando quão idiota é o final desse anime. Minha conclusão final pra ele é bem simples. Danganronpa no geral é um anime interessante. Ele te entretém com as investigações, as mortes e tudo mais. Só que ele não é nem de longe o melhor do tipo. Se tu quer um anime de investigação, tem trocentos mais ambiciosos e bem feitos que esse. Acho que essa série só serve se tu já tiver visto tudo desse gênero possível e quer alguma coisa pra distrair. Aí você provavelmente vai conseguir tirar algo desse anime. Mas não é algo que eu recomendaria pra um amigo meu, nem que eu veria novamente. Isso eu tenho certeza.